Onrara novamente. Onrara significa toda a existência. O on, quando nós falamos numa saudação, ele deve buscar o onrara. O on ele tem essa subida e esse descida. Om representa todo o universo, o começo, o meio e o fim. Om. E Hara é uma saudação a todos os seres, ou até mesmo Hari Om. Essa é mais utilizada pelos seguidores de Krishna. Na Índia é muito comum as pessoas do povo, do mundo, se saudarem com o mantra Namaste, Namaste, que significa que algo íntimo em mim, algo que está além da mente, além do ego, além do próprio corpo físico, algo muito íntimo que pode ser chamado de o silêncio que somos nós, o silêncio por detrás da mente. Namaste, saúda o silêncio daquela outra pessoa. Por isso que o Namastê é necessário uma concentração. Na Índia nós percebemos as pessoas que fazem esse gesto com devoção e aqueles que fazem por fazer. No Ocidente também isso é comum. Não sei se vocês conhecem a história do vampiro. Tem vários filmes de vampiro onde tem uma briga entre o vampiro e o sujeito que vai liquidar o vampiro, e no começo do filme o vampiro mostra uma cruz, né? Não tem nada aqui que represente uma cruz, ou melhor, o sujeito que vai matar o vampiro mostra uma cruz, e o vampiro vai lá, arranca a cruz da mão dele e fala: isso não funciona, não funciona você mostrar a cruz ou fazer assim. E no final do filme o sujeito vai lá, depois de aprender, de lutar, de brigar, ele vai lá e faz esse gesto, e o vampiro fica apavorado, porque agora ele fez com convicção, com uma coisa que nós chamamos da Índia de tapas. Tapas, quem faz yoga sabe o que é você ter uma persistência no que você faz, chama tapas. Eu falo muito isso na universidade com os nossos alunos, a questão de você ter uma faixa preta, porque no final das formações da universidade, algumas, as longas, o aluno ganha uma faixa preta. E o que é uma faixa preta? É um faixa branca que nunca desistiu. Guarda isso. O que é um faixa preta? É um faixa branca que nunca desistiu. É alguém que persistiu. É alguém que foi até o fim. Aí vem a faixa preta. E então, quando nós fazemos esse gesto, na Índia chama tapas, fazer com concentração, com determinação, não abandonar, e até o fim. E na tradição judaica nós chamamos isso de Kavaná. Eu acho tão bonito esse termo, Jesus usava muito esse termo, Kavaná. Kavaná é paz aos homens de boa vontade. Só tem paz quem faz as coisas com boa vontade. Quem tem uma vida que envolva boa vontade. Então isso chama Kavaná, fazer de coração. Paz aos homens de boa vontade. E que é um valor que Jesus usava muito. E o outro é tzedakah. Tzedakah às vezes é traduzido como caridade, mas os cabalistas, os judeus, chamam tzedakah de justiçar, de sermos pessoas justas. Isso é um exemplo muito bacana, porque tem muitas pessoas que roubam, que violentam, que são corruptas, e elas fazem caridade, que vem do grego caritas, perdão, do latim caritas. Então faz um monte de coisa errada, mas faz caridade. Agora, o tzedakah, que Jesus citava, que é traduzido por caridade, e é caridade, mas é muito mais um ser justo. Fazer caridade é muito fácil. Tem pessoas que dão R$1 aqui, 10 centavos ali. Ser justo. Por isso que na Cabalá judaica nós falamos que existe um anjo, que é um anjo que que ninguém tem esse anjo. Nós criamos esse anjo com as nossas atitudes. Ninguém nasce com ele. É o Tzedakiel. Tzedakiel, o que os tzadiks têm.
Tzadik são as pessoas justas. E Tzedakah é quando nós fazemos um ato de justiça. Bonito isso, né? Pessoal, vocês que estão me ouvindo, vocês estão ouvindo o barulho do mar aqui? Que hoje eu estou fazendo essa nossa conversa um pouco mais cedo, porque o mar aqui está muito forte. E vai acabar a luz já já, então eu tô fazendo, não sei se o barulho sai aqui. Sai. Então eu queria comentar hoje com vocês sobre uma questão que o Gasparetto estava ensinando muito um pouco antes dele falecer. Vocês sabem que eu sempre estive muito perto do Gasparetto. Eu até vou disponibilizar em breve, seja no YouTube, né, ou no YouTube da uma universidade, uma entrevista que o Gasparetto fez comigo há 30 anos atrás. Eu fiquei muito envergonhado, eu não abri a boca. O Gasparetto falava assim: Otávio Leal, você faz a asana. Asana é o asana do yoga. Eu nem corrigia ele. Ele não tinha por que saber. Você faz asana? Eu falava, faço. Aí eu falava, o asana é assim. Ele falava, asana. Os tântricos praticam o moituna. Eu falava, é o maituna, é o ato sexual sagrado, o ato sexual tântrico. Mas eu ficava muito envergonhado, muito envergonhado. Gratidão às pessoas falando aqui que não tem barulho. Então eu ficava muito, muito, muito envergonhado com o Gasparetto, e essa entrevista eu gravei. A Miriam Morato, que é uma das diretoras da Rádio Mundial, ela pediu essa entrevista, eu vou disponibilizar. Então desde essa época eu estava com o Gasparetto, há 30 anos atrás. Fiz cursos, fiz formações, ele me ajudou muito a pensar que um terapeuta, um professor de yoga, né? Porque professor de yoga antigamente era uma coisa bem hippie, bem alternativa, 30 anos atrás. Eu achava que eu ia ter o suficiente para comer, o suficiente para não chover, para ter um teto. E o Gasparetto me ensinou muita prosperidade. E no final da vida ele começou a transmitir demais um conceito que é a espiritualidade independente. Eu acho tão bonito isso, porque a pessoa que tem essa visão da espiritualidade independente, ela cria o próprio caminho. Ela não segue nenhum caminho. Ela até observa um chamado. Porque na era de peixes, que a gente mudou agora, as pessoas se atiram ao guru, fazem tudo para o guru. Não que isso esteja errado, mas é uma coisa bem da era de peixes, de você saudar relíquias, de você venerar. Nós fomos agora, a Nanda está aqui, junto aqui comigo, nós fomos para... Que lugar que foi, Ananda, que tinha o dedo de uma pessoa? Então as pessoas iam lá no Peru e veneravam o dedo de uma pessoa, amputaram o dedo dela. Então isso é uma coisa muito da era de peixes, e não é que esteja errado, longe disso. Quem sou eu para julgar? Mas era de aquário, e você começa o processo, o Gasparetto dizia muito isso, de avatarização. Avatar é você começa a entrar em contato com o seu próprio guru interior, seguindo caminhos de gurus exteriores. Então, por exemplo, no meu caso, eu aprendi a fazer meditação com a monja Koen, meditação zazen, que a melhor coisa que a monja Koen sabe explicar é meditação zazen. E quando nós falamos de espiritualidade independente, vê se vocês me entendem. O budismo não tem oração. Algumas vertentes do budismo mais modernas, mais ocidentais têm, mas a priori o budismo não tem oração. Então as orações budistas não são muito bonitas. Mas o cristianismo não tem muita meditação. Não se fecha os olhos. Vários teólogos criticam isso. Que por vezes a missa ou o culto, as pessoas deviam fechar os olhos um pouco, porque elas estão sempre olhando para fora, olhando para o lado de fora. Aliás, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, você coloca o divino fora de você. Isso é muito bonito, porque existem orações extraordinárias. A oração de São Francisco, o Pai Nosso em aramaico, que eu vivo compartilhando aqui com vocês, esse Pai Nosso. Tem o meu curso de mantra, que eu ensino uma oração de cada lugar para você aprender a utilizar, porque os mantras, as orações sempre vão buscar alguma coisa fora.
principalmente as orações. E a meditação é alguma coisa dentro. E as pessoas que buscam uma espiritualidade independente, consciente, mas que buscam mesmo, que praticam mesmo, não é ficar pulando de galho em galho. Esses não são os buscadores do si mesmo, os buscadores da avatarização. Esses não são os buscadores da individuação. Quando a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, é sendo um achador. E é muito diferente o achador, que ele vive achando um monte de coisa, de um buscador. Então existem caminhos que são para o buscador. Você vai fazer Aikido, por exemplo. São muitos anos fazendo Aikido. Muitos anos. Você vai fazer yoga. Eu me formei em yoga há mais de 30 anos. É muito tempo de prática, muito tempo. Yoga mesmo. Não isso que aparece principalmente no Instagram, que eu vejo de tudo menos no Instagram. Vejo de tudo no Instagram, mas muito pouco yoga, muito pouco yoga. O yogin mesmo é o que amadureceu o yoga, que teve a percepção da grandiosidade do yoga. E não é só um culto de exibição, de força física, de malabarismo. Então, quando nós falamos de espiritualidade independente, que o Gasparetto tanto ensinou, e acho que isso é o que vocês fazem, é você fazer o Pai Nosso, que é falar com o divino, a Wunderbashmaya, ó força procriadora do cosmos. No Pai Nosso você evoca todo o cosmos, o mar, as estrelas, as montanhas, tudo, ó força procriadora do cosmos. E quando você faz meditação, você fecha os olhos, você olha para dentro. Por isso que existem alguns caminhos que você olha para fora, existem alguns caminhos que você olha para dentro. E essa é a beleza da espiritualidade independente, porque você pode seguir as duas jornadas, os dois caminhos. Alguém quer me compartilhar alguma pergunta aqui? Alguém que faz algum grupo da escola, que tem alguma dúvida ou dessa questão da espiritualidade independente? O que é bacana dessa espiritualidade independente também é que nós somos mais ecumênicos. E a pessoa ecumênica, que vê o divino em várias situações, ela não cria guerra, ela faz algumas conexões neurais, então elas são muito inteligentes, e são muito originais e inventivas. Eu vejo as pessoas que gostam de tudo isso que a gente gosta, assim, as pessoas são muito originais, muito inventivas. Quando nós fazemos um tipo de seguimos uma coisa só, reparem que as pessoas que seguem uma coisa só, elas falam tudo do mesmo jeito, elas se vestem do mesmo jeito, elas têm o mesmo tipo de colocação de voz, elas têm o mesmo corte de cabelo, sabe? É tudo igual, não tem originalidade nenhuma. Então é muito bacana, nós temos essa mente aberta, e essa mente aberta ela entra em tudo. É a pessoa que gosta de cachorro, de gato, que ama todas as raças. São conexões neurais muito bonitas, que faz você ter compaixão, faz com que você tenha um olho para outra pessoa, ok? Tem aqui algumas perguntas, né? Célia, gostei muito do que você falou sobre yoga. Penso que está na hora de um shift. O que é shift? Para o ocidente e usarmos o yoga para o que é. Tem muito pouco yoga aqui no Brasil, na minha opinião. Muito pouco yoga. Eu estudei um pouco yoga. Estudei com De Rose, estudei com Hermógenes, estudei com Shimada. Eu fui para a Índia estudar yoga. Uma mudança. E, sabe, os indianos, quando eu fui para a Índia a primeira vez, eles falaram que a gente, no yoga, estava 100 anos atrasado. 100 anos atrasado. Eu ouvi isso na Índia. Hoje eles vão falar que a gente está 1000 anos. Não estou falando Tô falando desse yoga de Instagram, principalmente, que eu vejo algumas fotos. Ontem eu fiquei bravo porque mandaram eu colocar uma... Eu pedi, coloca umas fotos de yoga no nosso Instagram, vai buscar no Shivananda, do Dayananda, vai buscar no George Felsenstein, ou na Juju, ou no Gerson mesmo, vai buscar no André de Rose, no Hermógenes,
sabe? E aí veio um monte de foto, eu olhei e falei, isso não é yoga, isso não é yoga. As pessoas sorrindo. Aí, lógico que a gente pode falar, Otávio, isso é uma opinião pessoal tua. Vai buscar os textos do yoga. E isso faz a mesma coisa no Tantra. Inventa-se uma coisa, mas não tem texto nenhum. Que texto que ensina isso? Qual mestre que ensina o Tantra que ensina no Ocidente? Diz o nome de um mestre. Normalmente citam Osho. O Osho falou de Tantra nos anos 70. Pois ele mudou completamente de ideia. Ele falou que o caminho é o caminho do Zen budismo. Osho, no final da vida, ele entrou nisso. Ele dizia, o caminho é você fechar os olhos. Não ficar nessa sexualidade, que é muito legal. Mas talvez não falar o nome Tantra. Então, em que texto sagrado tá? Que mestre tá? Qual a tua linhagem? Quem te iniciou? Então, tanto no yoga quanto no Tantra, essas filosofias orientais, alguém se diz professor, mestre. É como se alguém botasse uma faixa preta sem nunca ter treinado, né? E é isso mesmo, Robson. A espiritualidade independente é um sincretismo religioso. É talvez rezar como Jesus ensinava, e meditar como o Buda ensinava, e dançar como os Hare Krishnas dançam, e não ter nenhum problema de ir numa tribo e fazer uma dança tribal. Aliás, dança tribal é uma coisa tão bonito, tão bonito. Adriana, o que se passa conosco no nosso espírito, na nossa energia da psique, da alma, digamos assim, é uma coisa que não precisa se preparar muito, né? As coisas vão... A gente às vezes tem a mania de se preparar um pouco para as coisas. Eu acho que é legal se atirar, entrar muito fundo nisso, né? Ter os seus momentos de prática. Vocês sabem que tem um lama que chama Surya Das, que ele diz o seguinte, que o bacana é nós darmos umas rapidinhas em meditação, parar 2, 3 vezes por dia para meditar um pouco, para se aquietar um pouco. Eu acho isso muito, muito legal. Bom, temos aqui, porque tanta... Jorge, adorei seu mapa, gratidão, gratidão. Aí temos aqui o Leandro, estou sendo de uma igreja evangélica, estou seguindo esse caminho de espiritualidade independente. Gostaria de uma dica para material de estudos. Puxa vida, eu não sei, não teria uma dica assim para te dar. Dica do que, Leandro, você gostaria? Eu tenho uma biblioteca muito grande, eu gosto muito de ler. E acho que o que eu faço talvez de melhor é indicar livros para as pessoas quando elas me pedem. Eu tenho 3.000 livros, minha namorada está aqui assistindo, não é mentira, 3.000, fora os que eu dei, emprestei, eu leio o tempo todo. E leio o que eu gosto de ler, gosto muito de ler. Então, se vocês quiserem perguntar algo, e também vamos falar um pouco da questão dos chakras, já que estamos falando dessa parte da espiritualidade, a questão dos chakras com relação a essas buscas, né? Não necessariamente precisamos falar de chakras, mas podemos falar de outras coisas também ligadas à psique, né? Tem alguns caminhos espirituais que são muito corporais, muito corporais. Tem horas, como diz aqui a Launofélia, que a gente precisa de uma coisa mais corporal, uma dança sagrada, um Tai Chi Chuan, um Qigong, um yoga mais corporal, que é o Hatha Yoga. Tem horas que é legal uma dança sagrada para extravasar, porque as danças elas têm um caráter sagrado muito grande mesmo. Você dançar no batribo, bater os pés no chão, você fazer uma dança de catarse. Então existem alguns caminhos espirituais que eles vêm muito do corpo, muito do corpo. E existem outros caminhos que negam completamente o corpo, que o corpo é deixado de lado. Inclusive, a própria Monja Coen tem falado um pouco sobre isso, que do Zen budismo, que é um dos caminhos de meditação, que você sempre olha para o chão. Não há um trabalho corporal, né? No Zen budismo. E ela tem insistido isso de trazer um pouco para as pessoas que fazem o zazen, que é a meditação, fazer um pouco de caminhada, ou correrem, ou fazerem
uma ginástica também. Então é muito importante perceber que tem alguns caminhos espirituais que começam pelo teu corpo. E os do Oriente são muito assim. O Aikido, o Tai Chi, o Yoga, o Extremo Oriente, ele vai muito pelo corpo. Já o Oriente Próximo, ele nega muito o corpo. Existem algumas tradições que o corpo é um pecado, é errado, enfim. Lá no Ofélia, que libertação que você queria, né? Eu não entendi qual que é o teu caso. Você está com alguma doença? Hoje tem tantas doenças, né? Impressionante, né? Ou não sei se a gente fica sabendo mais, doenças tão graves. Sempre eu tenho acompanhado isso, né? Boa noite, Luiz. Boa noite, Rosânia. Boa noite, Giancarlo. Então, Leandro, mas que livro que você gostaria, né? As escolas de mistérios, elas falam de alguns livros que são muito bacanas, assim, que são livros... o Bhagavad Gita, o Gita, que os primeiros capítulos são muito difíceis, mas se você passar dos 2 primeiros, lê, mas não quer entender muito. Depois ele deslancha, que é um livro sagrado na Índia. O Kabayon, de Hermes Trismegisto, que é um livro sagrado dos alquimistas. A Bíblia Sagrada, a tradução, procure como Bíblia de Jerusalém, que tem várias traduções. Tem uma que chama Bíblia de Jerusalém. É uma tradução que tem as notas embaixo. As notas que comenta algumas. Então a Bíblia, os Sutras de Buda, esses são textos bem clássicos, assim. Sutras de Buda. O Ouspensky, que é o George Ivanovich Gurdjieff, que era um mestre, assim, ele falava que a gente deveria ter o cuidado com o corpo do Hatha Yoga, a devoção de um Hare Krishna ou de um adorador de São Francisco, que é essa devoção, o Bhakti, e a meditação de um Zen budista. Mas aí já é exigir muito, né? Ter o cuidado do corpo, do Hatha Yoga, do Tai Chi, do Aikido, do Qigong, ter a devoção. Essa parte devocional eu não tenho muito, eu chego a ter até inveja de quem tem, uma inveja positiva, de pessoas que se atiram num guru, que põem as mãos no pé do guru. O Osho, não sei se ele enfiou na minha cabeça de eu nunca fazer isso, de você pôr você se respeitar, não ir tão para baixo num guru, não ser tão devocional. Então eu não tenho. Ou pelo fato de eu ser de Libra também, pode ser que aconteça isso, de eu ser mais racional, e ter a meditação de um praticante de Zen. Agora, dentro dessa visão da espiritualidade independente, Gustavo, que escola de mistérios, eu sou Rosa Cruz há 30 anos, na MORC, que eu tenho uma visão de não desistir das coisas. Então, na Rosa Cruz, na MORC, eu sou há 30 anos. A MORC, ela tem um processo um pouco mais lento, devagarinho você vai aprendendo, com muita base. Você pode ir para Curitiba, todos vocês visitar o centro da MORC, que é muito bonito. Você senta no Egito. E eu gosto muito da eubiose também. Eubiose é uma escola que o Newton Schultz, que é um professor que dá aula na minha escola, numa universidade de astrologia. A minha escola, uma universidade, tem um curso presencial de astrologia. E eu tenho um curso online, que se a Nanda tiver aqui, ela podia pôr no Instagram e no Facebook ou a Gabi, esse curso online de astrologia. E o Newton dá o curso presencial na minha escola. A eubiose, ela é um pouco mais curta, elas são 4 ou 5 anos, desde o grau peregrino até o grau iniciático, que eles chamam de série interna. Então no primeiro ano você vai estudar chakras, pranayama, você vai ter algumas práticas, vai ter essa visão ecumênica, uma visão do itinerário de Io, que é como o conhecimento vai indo pelo planeta. Depois você passa para o grau Manu, que a gente aprende uma coisa que deixa a cabeça assim, uau! Nós aprendemos a antropogênese. Sabe o que é antropogênese? Antropogênese é antes da criação do universo. Eu acho isso extraordinário, esse estudo. Antes da criação do universo. Antropogênese.
Tem um texto na Índia que fala que antes do pai, mãe e filho, que somos nós, o manifesto, que é a cosmogênesis, antes de existir tudo isso, existia o nada, o vazio. É muito interessante. Vocês conseguem pensar no nada? Não tem como pensar no nada, né? Eu estou pensando num espaço vazio. Mas isso é um espaço vazio. Estou pensando numa coisa escura. Mas isso é uma coisa escura. Então antes existia o nada, o absolutamente nada. Esse nada ainda faz parte de nós. Quando eu tive só uma vez uma experiência mística muito forte na minha vida. Muito forte mesmo. E essa experiência que eu tive, de que fazia muita prática, jejuei, fazia yoga, ficava de ponta cabeça, que é uma postura de yoga, a gente percebe que por detrás da mente existe um silêncio. É como alguém pergunta para nós, né? Quem é você? Aí há o silêncio, não há resposta. Esse silêncio que é igual para todo mundo, silêncio é igual para todo mundo. Não existe dois silêncios, silêncio é silêncio. É a antropogênese, isso vai ser estudado na eubiose. Lá no Nofeli, eu não sei assim, o que você gostaria. Aqui muda muito rápido, né? As mensagenzinhas, assim. Eu não tenho muito como ajudar alguma coisa, a não ser que vocês queiram fazer alguma pergunta para mim. Se você quiser me perguntar alguma coisa, eu não sei como entrar em contato com as pessoas aqui. A Elis me pergunta, eu comecei a estudar na gnose e não dei continuidade por ser Reikina nível 3. Por que não pode, será? É que tem várias gnoses, né? Quando eu saía a buscar essas escolas de mistérios, eu saía a buscar quando eu tinha 17 até 22, 23 anos. Eu fiz Colégio dos Magos, que é uma escola bem legal, que existe lá no Rio de Janeiro, Colégio dos Magos. Eu fiz a gnose do Quarto Caminho, que era em Curitiba, fiz uma ordem hermética, Rosa Cruz eu estou fazendo porque não tem fim, fiz eubiose com Mário Paciente, ou seja, eu sou bem antigo na eubiose, depois eu fiz com o professor Ademar Ramos, mas veja bem, todas essas escolas eu fiz fazendo e não fazendo para ter a cultura das escolas, mas eu não recebi iniciação na maioria delas, porque eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha prática, então eu estudo de tudo um pouco. Isso não me faz melhor que ninguém, é que eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Então eu fiz eubiose, Colégio dos Magos, gnose, fui iniciado no budismo da Terra Pura, e fui professor de yoga, de kung fu, de tai chi. Então eu sempre estudei muita coisa, mas praticar eu pratico uma ou duas, que não vem ao caso aqui, porque eu estaria influenciando vocês. É o meu caminho. Então tem algumas escolas que eu não conheço muito bem como funciona as iniciações. Mesmo na Rosa Cruz, é interessante isso, né? Não, a Rosa Cruz não é maçonaria, e eu não faço a mínima ideia se os maçons têm a ver com os Illuminatis ou não, porque a maçonaria é uma ordem que eu nunca frequentei, dei muitas palestras com meus irmãos maçons, eu dei palestras na época do Salim Zugaib, mas eu nunca pertenci, eu não me encaixo muito naquelas reuniões, eu sou muito solitário, eu vivo cada hora num canto, então eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas que eu saiba não tem nada a ver com os Illuminatis, tá? São outras questões, tá? E gnose é isso que eu falei, tem várias escolas, né? Se escreve gnose, gnoses também pode, né? Seria a mesma coisa. O bacana dessas escolas é a gente entrar, a gente começar a estudar, a gente ver se isso encaixa. E o bom dessas escolas de mistério, que não são tão misteriosas assim, a gente falava que antigamente que as escolas secretas não são secretas porque aparecem nas páginas amarelas. Hoje não tem mais páginas amarelas, mas as escolas aparecem na internet. Outro dia eu vi até uma escola maçônica anunciando na revista Veja, porque eu gosto muito da Vejinha São Paulo, que é quando eu vejo que filme eu vou assistir, que teatro que eu vou assistir. Então essas escolas vão ter essa visão assim ecumênica. Eu acho que se você pode participar
de alguma escola, é muito bem-vinda a eubiose. Se tem aqui em São Paulo, pode ser feita por correspondência, porque ela é mais rápida, ela é mais curta. E a Rosa Cruz você pode fazer em paralelo, porque, como eu disse, eu estou lá há 30 anos na Rosa Cruz. Então, nesses 30 anos, você aprende muita coisa. Claro, as últimas lições vieram falando do poder do som. Olha que interessante, eu tenho um curso de mantra online. Eu tenho 2 livros de mantra que eu publiquei. 2 livros. Inclusive, vocês podem pedir um ou aqui no Facebook ou aqui no Instagram. É só por teu e-mail que a gente manda o link de um livro de mantra meu de presente para você, que chama o Livro de Ouro dos Mantras. E a Rosa Cruz agora começou a me ensinar um pouco de mantra, e nas últimas lições a gente aprendeu algumas evocações angélicas, angiologia. Aí o estudo é bem profundo, né? Porque são 30 anos que eu estou na Rosa Cruz. Mas, como eu falei, eu gosto muito de cultura, a minha prática é outra, tá? Elisa, eu não vejo, se você está dizendo isso, né, que deixar o reiki, ele é uma iniciação. Quando você é iniciado no reiki, é como se você fosse batizado. O batismo é uma das coisas mais bonitas, a liturgia do batismo, eu acho uma das coisas mais bonitas que pode existir. O batismo e a comunhão. Porque o batismo, você imagina, Jesus foi iniciado por João Batista, que o nome dele era Yohanan, pois virou Batista. Então, João Batista, ele vai passar para Jesus uma tradição chamada Cabol. Cabol é a transmissão de um dom, que era um dom da tradição essênia, que é o Aud Aur Ripuí, que é uma imposição de mãos, que é um curso que eu também dou online, que é o Reiki Cristão, ou as terapias essênias, tem lá no meu site, nos cursos online. Esse curso eu não dou mais pessoal, eu achei melhor dar online. Então, quando você é batizado, principalmente nessas igrejas mais seculares, por um frei franciscano, eu gosto muito que as pessoas sejam batizadas por pessoas que tenham fé. Outro dia eu levei a Nanda, minha companheira, para comungar. Eu falei, vamos procurar um padre que tenha fé. A gente foi numa igreja, foi em outra. Aí eu falei, aquele lá eu acho que tem. É um achômetro, o olhar, o olho brilhante, rezava a missa. Ele acreditava naquilo, sabe? E ela comungou. Mas o batismo, quando você recebe no alto da cabeça, tem o batismo católico, tem o batismo do candomblé, que é feito no alto da cabeça, tem que raspar a careca. Tem o batismo do budismo, que você raspa a careca. Tem o batismo do tantra, que é feito aqui, não precisa raspar a careca. Os batismos são mais ou menos feitos aqui. E no reiki também a iniciação é feita aqui. E você está linkada no reiki, não sei se você sabe, a moça que escreveu aqui para mim, que quando você é iniciado no reiki, você faz parte da tradição de Bodhidharma. Dharuman, que foi o sujeito que saiu da Índia e levou o budismo para a China, que fundou o mosteiro Shaolin, ou embrião do Shaolin, do Shan. E isso foi para lá, virou o budismo Chenchai, que foi parar no Japão e virou o budismo Tendai, que é a iniciação do reiki. Então essas iniciações, iniciação não é um conhecimento. Você participa de uma liturgia e você sente tudo aquilo. Como eu falei, eu leio muito, e eu pertenço a algumas escolas de ocultismo que eu li, mas eu não fui iniciado, por opção minha. Mas quando você é iniciado, eu adoro iniciações, elas são muito poderosas, muito poderosas. Tem pessoas que não sabem a grandeza do reiki que é. Agora, bom, enfim, não vamos falar disso. Adriano, o que você fala para mim de Buda, de observação, de usar a razão, você tem toda a razão. Mas isso, Buda dizia para não acreditar em ninguém, para observar tudo com a razão, com a lógica. Mas isso é o que eu falei também no começo, né, da nossa conversa hoje de espiritualidade independente. No caso tem pessoas que vão muito pelo coração. Muito pelo coração. Então não adianta ela observar, nem usar a razão.
E o budismo é para pessoas muito inteligentes. Inteligentes racionalmente. Racionalmente. Eu me lembro de uma história, Adriana, que o Leonardo Boff, que é um teólogo extraordinário, doutor em teologia, um dos meus gurus, ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, você conversa... Não, a mãe dele chegou para ele, para o doutor Leonardo Boff, e falou: filho, você fala com Deus? E o Boff disse: não, Deus é uma abstração, você não vê, ele não tem uma boquinha para conversar, não sei o que. Explicou para a mãe. E falou: entendeu, mãe? A mãe começou a chorar e falou: filho, você é um padre, um teólogo e nunca falou com Deus. Eu vejo Deus todo dia. Eu vejo Deus passando numa nuvem, Deus e teu pai, o pai do Leonardo Boff, marido da mulher que morreu. Eu vejo Deus e teu pai todo dia passando numa nuvem e dando tchauzinho. Olha que bonito isso. Eu não tenho muito isso. Por isso que eu gosto muito do budismo, do Zen. Ele é mais racional. Eu olho para uma nuvem, para mim a nuvem é uma nuvem. Quanto muito é o elemental da natureza, tem uma força, no Tai Chi a gente pega a energia da nuvem, mas ela não sorri, nem é meu pai que morreu. Mas é bonito isso, perceber que tem pessoas que não vão ter esse senso de análise. Elas seguem mais o caminho do coração. Diferente, né, isso, né? Muito diferente. Eu acho legal pensar assim, desse jeito que tem esses caminhos do coração. Por mais, como eu falei para vocês, que eu mesmo, eu não tenho tanto essa fé. Então, por isso que às vezes eu recorro muito a essas questões do Pai Nosso em aramaico, dessas meditações cristãs, que elas resgatam muito a minha infância, que eu ia na igreja com a minha mãe, com meu pai, e tinha uns padres que eu gostava muito. E às vezes eu viajo com a Nanda, eu sempre passo numa igreja, e é a hora que a gente comunga na igreja. A hora que você comunga, acho tão bonito isso, quando você põe a hóstia na boca, você pode girar 180 graus. 180 graus, você vira de costas. Por quê? Porque o divino está dentro de você agora. O divino entrou em você. Eu acho maravilhoso o Vedanta, Celi Yoga, acho maravilhoso. Assim, também tem uma crítica, eu tô chato hoje, né? Liberno é meio cri-cri. É uma crítica com o que se faz no Ocidente com o Vedanta, não é? Tem até um texto do David Frawley, se você gosta, Celi Yoga, David Frawley, conhece? Ele é o mestre de Vedanta e de Tantra. David escreve Frawley, que ele fala, ele também tem uma crítica ao Vedanta, porque muitos mestres, não de Vedanta, mestres que estudou uma semana Vedanta, eles chegam por aí e dizem: tu és um iluminado e ponto final. Porque essa é a visão do Vedanta. Ok, por detrás do ego, por detrás da mente, você é um Buda, você é um iluminado. Ok. É o que Jung chama de self, de si mesmo. O nosso si mesmo, ele não melhora e nem piora. Eu acredito nisso também. O que vocês são em essência não melhora e nem piora, é o si mesmo. É o silêncio que nós somos. Ok, então, nesse silêncio nós somos Budas. Acho que São Agostinho dizia, o que estão falando aqui? Alana, para de ser gato. Por que gato, Alana? Então, a Alana vai fazer um Reiki 3 comigo agora. Ah, Edinaldo, legal te ver, o pessoal que faz grupos comigo. Então, por detrás da mente, por detrás do nosso corpo emocional, que é um desastre, chama Kama Maya Kosha, que é o corpo dos desejos, existe o ser que é o que o Vedanta fala. Então muita gente chega para alguém e fala assim, você é um iluminado e pronto. Não quem faz Vedanta, Célia, mas quem passa por ali, você sabe disso. Mas não é bem isso. A gente aprendeu muito tempo que nós não somos iluminados, que somos filhos do pecado, que tem um monte de coisa errada, que precisamos evoluir, crescer espiritualmente, que precisamos nascer 500 vidas. Esses dias me falaram isso, mas a pessoa que descobre quem ela é tem que nascer de novo. Nascer de novo aonde? Que diferença faz estar aqui em outro canto? Enfim, essa é a visão do Vedanta. Também te amo, Alânia. Também te amo. Isso que você está falando de mim é uma...
Esqueci o nome. Você vê em mim aquilo que você é. É isso. Uma projeção. Então, uma projeção bonita. Então, nesse ponto, eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco no Vedanta. Eu sou iluminado e pronto, não faço mais nada. Mas não é bem assim. Tem uma história que eu vou contar para você, Célia. Depois eu respondo as perguntas aqui dos essênios, tá? Que estão me perguntando, do ayahuasca, me perguntam de tudo, porque vocês querem a minha opinião sobre tudo. Eu acho tudo lindo, acho tudo bacana se for o teu caminho, ayahuasca, os essênios. Vocês têm que descobrir isso, né? Podem perguntar alguma coisa, mas não se eu gosto ou não. Porque isso quem tem que gostar é vocês, não eu. Quem tem que se sentir bem. Nem sempre o caminho espiritual é gostoso. Tá? Tem o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo chato, mas eu gosto muito dele. Mas é um chato, um que fuma cachimbo, tudo. Ele fala que a gente faz um curso de budismo zen, budismo light. Você vai um final de semana, sábado e domingo, e acha que já é budista. Ou você faz um curso de cristianismo light, vai fazer um final de semana com coffee break e acha que é um essênio. Mas quando a gente vai fazer um caminho espiritual no budismo, o budismo acaba com a tua vida. Acaba com a tua vida. Você tem que fazer muitos votos, tem que abrir mão de muita coisa. Se você vai seguir Cristo para valer, uau, pode se preparar. Se você vai estudar Tantra, vai ter uma iniciação de Tantra, você pode se preparar. Porque quando você vai muito fundo num caminho espiritual, no candomblé, na ayahuasca, você pode se preparar. Você vai tomar ayahuasca? Você está preparado? Uau, vai embora. Ok? Porque o caminho espiritual para valer, ele te sacode, ele sabe? Então a história é assim, Célia. O Milarepa era um mestre espiritual. O Milarepa ele aprendeu com Tilopa, eram dois mestres budistas, Tilopa e Milarepa. Uau! E o Tilopa ensinou para o Milarepa um monte de coisa. Eu acho que esses são os mestres. Me perdoem se eu errar. E o Milarepa ficou muito tempo meditando. E um dia ele falou para o Tilopa assim: você me ensinou tudo? O Tilopa falou tudo. E foi embora. E o Milarepa falou para o Tilopa: Tilopa, você me ensinou tudo? E o Tilopa indo embora. O Milarepa: Tilopa, você ensinou tudo? Aí o Tilopa levantou o hábito e mostrou o bumbum dele, Tilopa. Olha que horror. Mostrou o bumbum dele, Tilopa. E falou assim pro Milarepa: falta isso. E no bumbum do Tilopa tinha calos de tanto fazer meditação. Então o conhecimento é que eu estou dando aqui para vocês. O Vedanta dá esse conhecimento, Célia, mas falta os calos no bumbum às vezes. Tem algumas respostas, meus irmãos, que eu dou para algumas pessoas, tá? Porque se ela me pergunta de Vedanta, é porque eu sei que ela já estudou bastante. Então, Célia, o Vedanta é maravilhoso, mas às vezes falta calo no bumbum. Não é como alguns mestres modernos que olham para você e falam: você é um iluminado e ponto final. Você não precisa fazer nada. Lê o texto do David Fromm, ele chama A Falácia do Vedanta. Ele não critica o Vedanta, ele critica isso, de pseudos mestres que vêm com esse discurso. Sabe? A gente tem que amadurecer. Falta o calo, que bom que você... Bom, deixa eu falar aqui. Os essênios trazem o aspecto do coração muito. Eu adoro a filosofia essênia, Gustavo, adoro. Acho de uma beleza, de uma beleza. E é isso mesmo, despertar, quando você vai num caminho espiritual para valer, não leia de vez em quando, mas para valer, se prepara. Otávio, moro em Peruíbe, eu tô aqui no Guarujá, você viu o vento que tá aqui, Elis? Falei da ayahuasca, se for o teu caminho, eu acho que é um caminho abençoado, encontrar pessoas que façam, né, o trabalho de ayahuasca legal. Eu tenho um irmão, que é o Léo Artesi Neto, que ele faz o Santo Daime, né? E tem outro irmão, que é o Serjão, que ele é muito conhecido, que é o LED Statu, famoso LED Statu, né? Que era hippie, que nem eu, que fazia... Você não vai saber o que é isso, Neto. O Ledes fazia pranchinha de surf com prancheta de acrílico. Lá nos anos... Final dos anos 70. Pegava a prancheta de acrílico, a gente serrava aquilo e fazia umas pranchinhas para pôr aqui. Todo mundo era surfista na época. Nunca tinha visto o mar, mas todo mundo era surfista. E o Serjão era um hippie, ripão mesmo.
e agora é dono do Let's Tattoo. Ele aplica também a ayahuasca com meditação, São Pedrito, né? Eu levei um grupo para o Peru, agora trouxe até um pouquinho da planta, assim, para deixar no meu altar. Então, mas procura pessoas sérias, né? Em qualquer lugar, seja no Zen, seja no cristianismo, seja no yoga, no Vedanta, pessoas que realmente podem nos acrescentar alguma coisa, né? Hoje eu falo muito para quem é jovem, eu acho que o Neto aqui é jovem, bem jovem. Ele fala o seguinte: nós devemos ficar um pouco alertas com relação à experiência. Muitos de nós buscam uma experiência, só uma experiência. Então eu vou fazer uma dança sagrada para ter uma experiência, não para saber quem eu sou. Eu vou usar uma erva de poder para ter uma experiência. Eu quero uma outra. Há poucos dias atrás eu usei aqui no Guarujá, eu fui fazer uma prática de Qigong, que é o que eu gosto muito de fazer. Hoje eu fiz já o meu Qigong também, e eu fiz aqui no Guarujá uma prática e eu acabei utilizando um rapé para me ajudar na prática. Então foi uma experiência muito gostosa, mas foi uma experiência. Eu não posso toda hora que eu for fazer Qigong me apegar a ter uma experiência diferenciada que o rapé dá. Porque nós temos tendência a nos viciarmos a experiência. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ia lá fazer uma meditação chamada Kundalini do Osho para ter um tum. Aí o pessoal me oferecia, anos 80, né? Heroína, cocaína, comprimido sei lá do que, LSD. Eu estava sempre com Cazuza, o cantor, via sempre ele, muito uísque, e eu nunca usei nada disso. Minha filha fala que é mentira minha, mas é verdade, eu não tive o menor interesse. Porque a minha droga, no bom sentido, era fazer a meditação Kundalini. Para que eu ia usar aquilo? Eu era muito mais feliz e a Kundalini me dava uma força. Mas eu não podia parar aí, né? Não podia parar aí. Bom, séries. Aqui no Sul também muito vento. Você está falando da onde? Do Rio Grande do Sul? Sou de Libra, também gosto de estar sozinha, não sinto solidão. Só um tantão de procrastinação, de adiar as coisas. Eu também sou assim. Cultura, não conheço essas palavras e vertentes holísticas. O caso da Célia, ela falou de Vedanta. Vedanta é como o Zen budismo. Quando você faz muita coisa, isso é uma opinião pessoal, não acho que é uma verdade absoluta. Até porque tudo no universo tem exceções. Nada é absoluto, nada. Tudo no universo tem exceções. Mas de um modo geral, depois que você já fez muita coisa, já tem cabelo branco, tudo isso, sabe? Você vai parar, eu acho, no Zen budismo, no Vedanta, que são coisas muito paradas. Muito paradas. Eu já tive 20 anos, a gente quer usar coisas, dançar, ter experiências místicas, subir com Kundalini, ter iniciações tântricas. Uau, que legal, ótimo. Mas chega uma hora que o Zen, o que é o Zen? Se sentar e olhar para a parede. Não tem graça nenhuma, não tem mantra, não tem reiki. E o Vedanta é muito parecido com o Zen, é para quem já fez muita coisa. Porque o Vedanta pressupõe que você não precisa fazer nada, que você já é um iluminado. Aí você fala, então qual a graça de viver? Aí você faz as coisas por esporte, por hobby. Por exemplo, eu faço Qigong todo dia para cuidar do meu corpo, mas eu sei que esse corpo vai morrer. Então você tem essa consciência. Eu posso subir com Kundalini numa prática, mas eu sei que eu não vou ficar o tempo inteiro mega energizado. Então, tem algumas coisas que são mais adiantadas, outras mais básicas. Agora, mantras, Ho'oponopono é extraordinário, né? Extraordinário esses caminhos, né? Serra Gaúcha. Agora, Gustavo, no caso de couraças musculares,
Coraças musculares tem um livro que se chama Corpo-Mente, da editora Ground. Corpo-Mente, tudo junto. Eu acho que todo terapeuta deveria ler esse livro, Corpo-Mente. Ele é bem resumido, ele é bem curtinho, mas ele vai aonde precisa. Corpo, mente, tudo junto. E você aprende sobre coraça rapidinho. Agora a ideia é a gente trabalhar as nossas coraças. Se soltar, ser mais pleno. Coraça é o que me segura, né? Por isso que é coraça. Como se nós fôssemos um rinoceronte. Isso não tem muito a ver com espiritualidade, mas tem relação com a parte emocional. Então o que é coraça? Coraça tem uma que me impede de olhar nos olhos das pessoas, tem outra que me impede de gritar, de me expressar, de falar com as mãos, tem outra que me impede de amar, que é a mais complicada, porque se você abre essa coraça, você começa a amar todo mundo. E se você começa a amar todo mundo, uma hora alguém vai chegar para você e vai falar assim, ou eu ou ela, ou eu ou ele. Porque a gente pode, nessa sociedade nossa, ter 2 carros, 2 faculdades, 2 imóveis, 2 cachorros ou 2 gatos, 200 blusas, 200 computadores e celulares, mas nós não podemos amar 2 pessoas. Estou falando mais do amor humano aqui. O mundo proíbe. Então, abrir essa coraça tem que saber como fazer isso. Tem as coraças da força física, que é aqui na barriga, porque as pessoas de um modo geral engolem muitos sapos, ou querem chutar muitas vezes um balde e não conseguem chutar. Então existem muitos trabalhos, esses que eu falei, né, Kundalini, dançar, tudo isso é bem interessante. Você trabalhar para ter essas coraças mais soltas, tá? Isa Martins, agora deixa eu falar com você. Faço o curso de terapia quântica com vocês. Morei no Japão 2 anos. Você está fazendo curso de terapia quântica ou é online? E sempre vi o pessoal praticando Tai Chi. No Japão, Tai Chi? Ou é alguma coisa parecida? Porque o Tai Chi é mais na China, né? No Japão tem umas práticas que parecem Tai Chi. Não sei se é essas que você viu ou se tem Tai Chi mesmo, né? Porque eu nunca fui pro Japão. Aí você fala, quem que sabe mais? Eu, Isa, ou você que nunca foi? Eu nunca fui, mas eu sou um fã incondicional do Tai Chi. Eu acho que... você está fazendo online, então... Eu acho que o Tai Chi ele é muito mal divulgado no Ocidente, muito mal divulgado. E nos anos 80 o Tai Chi e o Yoga caminhavam juntos, mas o pessoal do Yoga fez um marketing maior e o Yoga explodiu. Mas o Tai Chi é extraordinário, às vezes a pessoa acha que é parado, que não é cansativo, e tem alguns Tai Chis que são bem fortes, que é legal a gente praticar. Você estava falando que tem sim, que legal. E você mora no Japão, agora você mora aqui em São Paulo, mora aqui no Brasil? E vocês podem se cadastrar lá no YouTube da minha escola, da uma universidade. YouTube, uma universidade que tem várias aulas de Qigong. Qigong é o Tai Chi mais forte que você faz, mais contundente, que é esse que a Isa faz, que mora em Vitória, no Espírito Santo. Eu não conheço ainda, mas conheço vários lugares. O Espírito Santo já é Nordeste, não é? Ou não? É do lado do Rio, é litoral, não é? E vocês podem praticar e é muito legal a força disso, né? Aqui, os séries, deixa eu ver, me pergunta se é normal não sentir necessidade de estar com pessoas. Então, isso só você pode saber, sério. Sabe por quê? Às vezes nós vamos criando um caráter meio esquizoide, de se isolar. E isso pode ser um problema. Porque nós precisamos de intimidade com as pessoas. Às vezes sofremos muito, muitas portas foram fechadas para nós, e aí nós acabamos não tendo intimidade. Eu não consigo ver tua fotinho aqui para saber quantos anos você tem, alguma coisa. Agora, às vezes eu gosto de ver. Você tirou a foto disso daqui ou eu que não sei mexer? Não tá aparecendo. Aparece de todo mundo, menos a tua.
da Valéria que aparece. Então, a Valéria trabalha tá cheio de bolo aqui de brigadeiro, que coisa bacana. E então você tem que ver se isso não é o medo do relacionamento, o medo. Você sabe que se você fala que é de Libra, né? Uma das coisas da sombra do Libra, eu gravei a sombra do Libra ontem. Daqui a pouco eu vou pôr aqui no meu Facebook, no YouTube. É legal vocês estarem no YouTube, que eu tô pondo as sombras dos signos lá. E Libra tem uma sombra que se chama Síndrome do Não Me Toque. Eu sou assim. Quer estar perto das pessoas, quer estar todo mundo perto, com todo mundo perto, mas perto não grudado. Quando as pessoas invadem muito a vida, aí acaba o Libra entrando em contato com essa síndrome do não me toque. Ele não gosta que as pessoas se aproximem muito. E se isso for uma coisa bem complicada, aí pode te fazer mal, tá bom? Então você tem que ver se você é assim ou não. Agora, cultura da prosperidade. Isso não é teu nome, né? Mas é o nome do teu... alguma coisa aqui. Eu acho... acho não. Tem muitas pesquisas. Eu vou falar uma coisa que eu nunca fiz, mas eu já li muitas pesquisas que uma das melhores coisas para quem não pode fazer um grupo, uma terapia, alguma coisa do gênero, e a gente tem um grupo em São Paulo que solta essas coraças, chama Anima Soma. Mas se você não é de São Paulo, começa só o ano que vem, né, em março. Pode assistir uma aula gratuita. Mas quem não é de São Paulo, tem lugares na sua cidade, mas tem também uma coisa chamada, vocês conhecem, capoeira de Angola. Eu já li vários estudos que a capoeira de Angola, para soltar as coraças, tem essa coisa de atacar, de defender, de gingar, de olhar com malícia, de fazer os movimentos. Primeiro que a pessoa que faz capoeira tem um corpo muito bonito, é um tipo de corpo muito bonito, muito flexível, muito carismático, muito energizado, muito solto, e muito bem trabalhado. São pessoas que trabalham muito, normalmente são muito amorosas, são muito sensuais. E a capoeira eu já li várias matérias falando que para trabalhar essas coraças é extraordinário. Extraordinário. Não sei se você tem oportunidade de fazer essa capoeira de Angola. É aquela capoeira baixa, que você não precisa dar muito salto, nem mexer com muitas coisas assim. Então ela é muito bem-vinda, tá bom para você? E Cá Carvalho, eu vou... Sim, eu tô passando as sombras dos signos, né? Numa linguagem mais para valer. Que eu tenho falado muito isso, eu acho que a astrologia na internet não está sendo levada a sério. Tem muita brincadeira, muita bobagem, muita gíria. A gente perdeu a mítica, a visão junguiana, a visão transpessoal, né, além do ego. E eu tenho compartilhado, já que agora estou dando uma aula, uma formação online de astrologia. Eu fazia muito tempo que eu não dava aulas. Eu sempre fiz mapas astrológicos, muitos mapas. Vocês podem fazer um mapa comigo se quiserem. Mas aulas eu não dou há muito tempo. Então agora que eu voltei a dar aula, eu tenho gravado para divulgar também um pouco da astrologia, porque os mestres da astrologia, Antônio Fatiolo, Vera, o Walter Fischer, a Elizabeth Friedman, às vezes não aparecem tanto, né? Quem aparece muito na internet é a Cláudia Lisboa, que é uma baita astróloga, extraordinária astróloga. E tem algumas pessoas que fazem um trabalho extraordinário de astrologia. Eu quero divulgar isso. Talvez eu seja um, não sei. Eu sei que eu estudo muito e tenho meus mestres que são esses. Bom, pessoal do Instagram, eu vou despedir de vocês. Depois eu despeço do Facebook. Eu respondo aqui a Denise Orsini. Eu quero falar que eu me sinto honrado com a presença de vocês, com a audiência de vocês. Eu estou aqui para vocês, pelo menos 3 quartas-feiras por mês, para tirar dúvidas de quem é terapeuta, de quem não é, de quem faz curso comigo online, de quem não faz, de quem gosta da proposta da Humaniversidade. E eu me sinto muito honrado de vocês confiarem em mim, me escutarem, ok?
vai desligar aqui, não pareça que eu sou mal educado, não. Honrara. Honrara. E agora vamos aqui para o pessoal do Face, para a gente terminar. Eu queria falar para você, Denise, que eu não faço trabalhos em Visconde de Mauá assim, abertos, não. Eu levo grupos para Visconde de Mauá, mas é o grupo que faz o curso aqui de Anima Soma, que é esse grupo de liderança, que é esse grupo lembra um pouco uma somaterapia, ou misturado com o trabalho do Roberto do Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa. Existem grandes escolas aí no Rio, Valéria, mas escola do que você gostaria de saber? Muitas escola de shiatsu tem, escolas de yoga. O Rio de Janeiro é um berço muito legal de tudo isso. Inclusive eu tive escola no Rio. Agora eu tenho casa no Rio de Janeiro, em Visconde de Mauá, que é o lugar dos hippies, né? Agora não é tanto. Tenho casa lá desde os anos 90, mas vou para Mauá desde os anos 80. E eu tenho um grupo que eu levo, mas é um grupo fechado, que eu levo em julho. Agora eu vou em dezembro para lá. De novo com esse grupo, a gente fica 4 dias fazendo trabalho de campo, na natureza. A ideia é perceber que muita coisa que a gente acha que é neurose, não é neurose, às vezes não está dentro, é o mundo que a gente vive. Então ir para Mauá é muito bacana, porque eu me dou conta de que quando eu estou no mato, com gente legal, às vezes eu não tenho problema nenhum. Então eu gosto de levar esse pessoal para o mato e recomendo que todos vocês conheçam o Visconde de Mauá, lá para cima de Maromba, que é bem a zona rural lá de Mauá, não é? E no Rio de Janeiro, Valéria, se você puder me orientar, que escola que você gostaria que eu falasse para você, tá bom? Bom, pessoal, eu queria hoje falar com vocês, nós já vamos encerrar aqui também, que eu fiz essa live, eu sempre faço às 8 horas da noite. Mas hoje estão dizendo que vai acabar a luz, que vão cortar a luz. Então já são... até agora está tudo certo, né? Então eu fiz mais cedo. Se vocês puderem compartilhar isso, mesmo que ninguém veja, mas tem um logaritmo, acho que fala do Facebook, que ajuda bastante a nossa escola quando vocês compartilham. Acho que é só apertar um botão, eu não sei. Mas a partir da semana que vem eu volto a falar sobre às 8 horas da noite. E a semana que vem, inclusive, eu vou fazer, acho que uma live falando dessas sombras astrológicas. Aí eu dou todas as sombras numa tacada só, porque assim a gente pode estudar um pouquinho, tá bom? Gratidão, Séries, você é muito gentil. As pessoas... O Leonardo Boff fala uma coisa que eu acho muito bonita. O mundo, a gente economiza elogios. Nós não elogiamos as pessoas. Então o mundo precisa de pessoas que elogiam. Todo mundo critica, chateia, fica agredindo os outros. Então agradecer é muito bonito, tá? Rita, esse trabalho... eu levo 2 vezes por ano para Visconde de Mauá. O trabalho é aqui em São Paulo, é um domingo por mês. Começa em março de 2019. Você pode assistir uma aula aberta, gratuita. São 12 domingos. E aí o grupo se reúne, o grupo se fecha e eu levo eles para Mauá. Durante o grupo, que é de um ano, uma pessoa pode ir 2 vezes para Mauá comigo, para fazer as vivências de campo lá, tá? Gratidão, Leandro, gratidão, Gustavo, gratidão, Valéria também. Que todos os Budas, que todos os iluminados abençoem vocês. E até quarta que vem, às 20 horas, se não tiver esse vento aqui e não forem cortar a luz.